Nessa aula de hoje, vamos falar sobre o modal verb can. Para vocês que não sabem, modal verb no inglês, ele é um verbo ajudante, tá? Então, quando a gente usa um modal verb, sempre em seguida vai ter um verbo normal. Esses modal verbs ajudam com a modalidade do verbo da frase, ok? Então, ele dá ajuda, ele dá mais ênfase, ele dá mais significado para o verbo que segue ele, tá? Então, essa ajuda que ele dá é com possibilidade, permissão, obrigação, etc. Tá? Então, esses são modal verbs. Eles são verbos ajudantes para o verbo real na frase, tá? Então, vamos ver sobre hoje can, porque can, ele é um dos mais usados modal verbs que a gente tem em inglês. Então, é muito importante de saber como que ele funciona e quando você for usá-lo. Então, vamos ver os casos para usar o modal verb can. Primeiramente, a gente usa o modal verb can quando a gente está expressando ability. Ability ou habilidade. Então, por exemplo, I can play the piano. Consigo tocar o piano. É uma habilidade minha. Algo que eu sei fazer. Ok? Number two, requests. Requests, tipo pedidos. Example de um pedido, um request. Can I go to the bathroom? Posso ir ao banheiro? Ok? E a gente também usa para permission. Permissão. So, se eu pergunto my request, can I go to the bathroom? Para dar permissão, yes, you can go to the bathroom. E se você está respondendo ou dando permissão para algum pedido, aí basta só para falar yes, you can. Não é necessário de repetir o que eles já perguntaram você, tá? Ok. And number 4, possibility. Possibility é possibilidade. Então, example, possibilidade. Você está falando sobre possibilidades que dá para fazer, que você pode fazer. Por exemplo, se alguém seu nenê chega e fala, mamãe, o que a gente pode fazer hoje? E aí você pode falar as possibilidades que dá para fazer hoje. Oh, we can go to the park. So, possibility, we can go to the park. Podemos ir ao parque, né? Então, seu filhinho chega até você, mamãe, o que a gente vai fazer hoje? Papai, o que dá para fazer? E aí você lista algumas possibilidades usando o can. We can go to the park. We can swim. Podemos ir ao parque, né? Podemos ir nadar. Ok? Então, esses eram só alguns exemplos para mostrar para você os 4 casos que a gente usa o modal verb can, mas agora vamos ver a estrutura da frase, tá? Ok, então vamos ver nossa estrutura da frase, tá? Então, normalmente você tem seu sujeito, we have our subject, e aí você coloca o modal verb can. E aí, em seguida, você tem o verbo, ok? E aí, seu restinho da frase. Chama o complement. O que complementa o resto da sua frase. So, sujeito, can, verbo e o restinho da frase que você vai usar. Então, vamos ver ele. Nossos casos afirmativo, negativo e interrogativo. Tá? A gente pode usar habilidade, request, permission, possibility. Vamos com ability. Ok. O primeiro que usei, I can play the piano. Ok? I can play the piano. So, então a gente olha aqui. Aqui eu tenho meu modal verb can. Depois, o que seguiu é meu verbo play, que é tocar. E aí, meu complemento, meu restinho da frase. So, I can play the piano. Então, se o modal verb can, ele sempre vai vir antes
do verbo normal da frase, tá? Sempre vem antes. Então, se eu quero falar que eu não consigo tocar o piano, como que a gente faz a frase negativa? I can't play the piano, ok? So, aqui eu combinei meu can e o not, can't. Então, tem dois jeitos que dá para escrever. Você pode escrever can't ou cannot. Mas você está vendo que ele não é separado, tá? Não é separado, ele é juntinho. É uma palavra só, cannot. Mas, muitas vezes, quase sempre, a gente usa o can't, ok? Do can, not, juntinho, can't. Mas, se você não for usar ele conjugado assim, e aí você usa esse cannot, mas é uma palavra, não é separado, tá? Ok, so I can't play the piano. Vocês vão notar aqui que meu verbo, ele sempre continua normal. A gente não faça nada com o verbo, ok? E quando a gente for fazer uma pergunta, a gente começa com o modal verb can. Can you play the piano? Você consegue tocar o piano? Ok? De novo, meu verbo, ele não muda nada, tá? Can you play the piano? Então, como que eu falei que nosso verbo não muda nada, é importante lembrar. Por quê? Agora eu tô usando o meu sujeito I. Mas, algumas aulas antes, a gente aprendeu sobre o simple present. E quando a gente está falando no simple present, a gente muda o verbo quando a gente está tratando com he, she ou it. Então, vamos ver como que esses fica quando a gente usa o modal verb can. Bom, quando eu tenho um outro sujeito, por exemplo, vamos usar, em vez de I, vamos usar o he or she, Liesl. Liesl can play the piano. Então, aqui, normalmente, se a gente não está usando habilidade, a gente tira nosso modal verb, normalmente isso seria uma frase no simple present. Liesl plays the piano. Você está falando sobre informação geral sobre eu, né? Liesl plays the piano. É algo que eu faço. Mas a gente não está falando de habilidade. Quando entra o modal verb can, a gente tira o S. So, Liesl plays the piano. Um fato sobre eu. Mas, quando entra o modal verb can na frente do meu verbo, o SS, ele desaparece. A gente não coloca. Então, como que eu falei, o verbo normal na frase não muda, tá? Você não faz nada com ele. So, Liesl can play the piano. Eric can't play the piano. Can Liesl play the piano? Ok? So, como que eu falei, quando a gente tem o can't, que é negativo, can't ou cannot, mas lembra que o cannot é tudo juntinho, tá? E nosso verbo não muda nada. Ele continua, ok? Então, isso é uma coisa importante. Também vocês anotam que eu não muda o can, tá? Então, vamos ver. Se eu tenho um exemplo aqui, tenho alguns exemplos. I can, you can, he, she, it can, we can, they can, ok? Gente, independendo do meu sujeito, nosso verbo can, ele não muda. Can continua can. Ele só muda se você for fazer ele negativo, tá? Mas a gente não faz nada com can e a gente não faz nada com os verbos que seguem ele, tá bom? Então, só lembrando que esse nosso verbo can, a gente usa ele com habilidade quando você faz pedidos, quando você dá permissão e com possibilidades, tá bom? Ok. Mais uma coisa que é importante de saber sobre quando a gente usa ele no negativo, tem um complemento que existe. Então, se eu falo Liesl
can play the piano. Ok? Liesl consegue tocar o piano. Mas se eu tenho algo negativo, Eric can't play the piano. E aí, no inglês, quando a gente está usando esse modal verb can quando a gente está usando esse modal verb can no negativo, né? Esse can't, porque tá negativo. Existe um complemento que a gente usa muito no inglês, chama at all. So, se eu falo Eric can't play the piano at all, isso é tipo de jeito nenhum, ok? Eric não consegue tocar o piano de jeito nenhum, ok? So, esse at all não é necessário, tá? A gente pode só falar Eric can't play the piano, né? Ou Eric não consegue tocar piano. Mas esse at all, ele dá mais ênfase para as pessoas saberem que realmente de jeito nenhum, ok? Então isso adiciona mais ênfase no seu negativo, que seria de jeito nenhum. Ok? Isso é uma coisa que é interessante. Mas só para vocês saber, esse at all é quando você for usar só no negativo, tá? Não faz sentido de Liesl can play the piano de jeito nenhum. Não faz sentido, né? Liesl toca piano at all. Não vai. Por quê? Porque at all tem um sentido negativo. Então, por isso, a gente coloca ele em frases negativas e significa de jeito nenhum. Ok? Então, só para a gente saber, isso era importante. Como eu falei, a gente pode usar ele com habilidades. I can play the piano. Eu consigo tocar piano. You can speak English. Você consegue falar inglês, ok? Então, habilidades, a gente usa o can. Requests, pedidos. Can you open the door? Você pode abrir a porta? Can you open the window? Você pode abrir a janela? Can you bring me water? Você pode me trazer uma copa de água? Ok? So, pedidos, a gente usa o can. Permission. Yes, you can go to the bathroom. Sim, você pode ir ao banheiro. Ou, no, you can't go to the bathroom. Não, você não pode ir ao banheiro. Ok? Se alguém faz um pedido, can I borrow your pencil? Posso pegar emprestado o seu lápis? E aí você dá permissão. Yes, you can. Sim, você pode. Or no, you can't. Não, você não pode. E possibilidades. We can go to the park Saturday. A gente pode ir ao parque no sábado. We can paint. Podemos pintar. So, possibilidades, né? Quando alguém pede uma ideia, né? O que a gente pode fazer esse final da semana? E aí você dá possibilidades usando o verbo can, ok? O modal verb can. Tá bom, gente? Ok, então vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem e te vejo lá na próxima.